Bom dia, aqui é o Edmar. Estou aqui de novo, quero falar com vocês sobre saúde. Hoje eu tenho um assunto para falar, eu vou falar sobre mais dois suprimentos. Só que para falar sobre esses suprimentos, primeiro eu preciso fazer uma explicação sobre inflamação. Esse processo que a gente vivencia tantas vezes na vida, né? Mas poucas vezes a gente para pensar sobre o que esse processo nos traz, né? E o quão é importante esse processo. Então, tentando explicar a inflamação de uma forma simples, né? E pegando os exemplos que a gente mais conhece. Então, quando você sofre um acidente e bate o joelho, né? Aí o seu joelho fica inchado, vermelho, né? E, e dolorido, né? Alguém, né? Você já sabe, seu joelho está inflamado. Mas por que o corpo usa da inflamação, né, nesse momento? Porque na verdade ele precisa fazer uma regeneração daquela região. Como ele não sabe, né, qual foi a causa do dano, né, qual foi a causa do problema, ele precisa fazer um aporte maior de sangue para aquela região, para levar nutrientes, né, levar células do sistema imunológico, porque ele não sabe se teve um corte, se teve entrada de micro-organismos, então ele precisa fazer um aporte tanto de sistema imunológico como de nutrientes, né, para fazer a regeneração. E essa inflamação, a função dela, né, o motivo do corpo é a regeneração, né, do tecido, regeneração da pele, dos ossos, né, mas sempre a causa é a regeneração. E aí o que acontece, né? A gente vive aí na vida várias inflamações de vários tipos, né? Então a gente tem a inflamação da garganta, né? Então a gente fica aí com as vias aéreas, né? Com edema, né? Que é esse extravasamento da água, né? A água ela fica mais fácil, né? De ter o extravasamento, então eu tenho muito líquido no tecido entre as células, né? No espaço entre as células. E esse líquido ele possibilita tanto a passagem dos nutrientes como do sangue e, consequentemente, das células do sistema imunológico. Então, esse processo ele se resolve aí em 99,9% dos casos, tirando, né, os problemas de doenças autoimunes, né? Onde o organismo ele fica meio perdido, né, com a própria inflamação, porque para gerar inflamação o corpo lança a mão de todo um arsenal químico, né, e de várias substâncias que são geradas ou pelo próprio tecido, né, ou pelo sistema imunológico, e essa orquestra, né, faz, né, a regulação desse processo. Então o corpo sabe a hora que a inflamação começa, né, e sabe a hora que ela termina, né? Tudo é regido por essa orquestra. Porém, entretanto, algumas vezes o corpo se perde nesse processo e quando ele se perde, são geradas aí as doenças autoimunes, né? E o que é importante saber sobre a inflamação é que, né, ela tem um começo, né, e um fim, um meio e um fim. Então, em relação à obesidade, a gente precisa entender, né, que existe um processo chamado inflamação subclínica, né, que ele começa, né, e ele não tem fim, ele é um processo até ligado com o envelhecimento, né, mas ele não é um processo mandatório do envelhecimento, ele é um processo, ele aumenta, né, o envelhecimento, ele aumenta o estresse oxidativo, né, e ele diminui a sua expectativa de vida, mas ele acontece a uma velocidade muito menor caso você seja uma pessoa, né, com uma saúde 100%. E falando aí da inflamação subclínica, né,
pegando esses exemplos que eu dei da inflamação aguda, né, o que acontece, né? Você tem essa geração dessa orquestra de substâncias ativa no seu corpo, então a inflamação ela está ativa, né? As substâncias que estão sendo geradas pelo organismo, elas estão comandando a inflamação, elas estão motivando a inflamação e não diminuindo, né? Você tem essa inflamação subclínica muito, né, alimentada aí pelo excesso de glicose, né, excesso de nutriente circulante na sua circulação sanguínea. Como eu expliquei, a inflamação em geral ela retém água, né? Então, uma inflamação subclínica também retém líquido. E se a gente for entender o processo da pressão alta, né? A gente entender aí que quando a gente fala uma pessoa tem uma pressão 12/8, né? Eu estou falando que 12 é a pressão sistólica, né? Então essa pressão sistólica está falando da pressão que o meu coração faz, né, no bombeamento. E quando eu falo 8, eu estou querendo falar da pressão diastólica, que é a resistência que as minhas veias e artérias têm, né, a força que o coração faz, né? Então, pegando essa ideia de que eu tenho a pressão, né, como uma regulação aí da força e da quantidade de líquido que eu tenho dentro do corpo, né? E pegando essa ideia de inflamação, que a inflamação ajuda a reter líquido, né? E na obesidade é até um pouco pior, porque quando eu tenho um excesso de insulina, quando eu tenho um excesso de produção de insulina, consequentemente eu tenho um excesso de retenção de sódio. Se eu tenho retenção de sódio, eu tenho retenção de água também, né? Então, voltando para o coração, eu teria duas formas de ter pressão alta. Ou eu tenho uma resistência maior das minhas veias, né, à passagem do sangue, né? Ou eu tenho um excesso, né, de volume de sangue, e esse excesso de volume de sangue vai fazer meu coração trabalhar sobrecarregado. Então, aí vocês veem a importância, né, de você ter uma insulina, né, controlada. Se você tem uma insulina exagerada, você vai sempre ter essa retenção de sódio, consequentemente você vai ter retenção de água e consequentemente você vai ter aí o aumento do volume cardíaco, gerando pressão alta. Então, muita gente pensa que a pressão alta é gerada, né, só pelo problema da elasticidade das veias e artérias, mas muitas vezes é pelo excesso de volume de sangue, né? E esse excesso de volume de sangue vai fazer seu coração trabalhar muito mais, né? E um outro agravante disso é a resistência periférica, né? Então, a resistência insulínica também causa resistências periféricas de circulação. Então, o seu coração, ele entende, né? Se você tem resistência à insulina e seus músculos, né, que estão na extremidade do seu corpo, eles estão precisando de energia e só que a energia não está chegando por aquele processo, né, da resistência à insulina. A célula não aceita a insulina com tanta eficiência como aceitava antes. Assim como o corpo ele lança a mão de produzir cada vez mais insulina para dar um suporte maior de glicose na extremidade do corpo, ele também lança a mão de aumentar a sua pressão para que o sangue chegue com maior quantidade na extremidade. Mas tendo o feedback contrário, né, da resistência insulínica, o que acaba acontecendo duas coisas acontecem. Sua pressão cada vez sobe mais, né, e sua insulina cada vez sobe mais. Então, é de extrema importância que você
É lógico que isso acontece com o tempo, né? Você consegue suportar todo esse processo por muito tempo, então é diferente da inflamação aguda. Você passa anos tendo resistência à insulina, tendo pressão alta, né, e até que isso cause um problema. O excesso de glicose vai também gerar inflamação no interior das veias, né? Então o corpo vai tentar cicatrizar, vai dali depositar colesterol e cálcio naquela veia, e aí se forma aí o processo da arteriosclerose. Então, tudo isso que eu contei, né, é a história da síndrome metabólica, né? Então, é de suma importância que você entenda o processo, né, porque eu percebo que as pessoas elas não param para perceber a importância, né, de tomar consciência de todos esses pontos e para poder fazer, né, uma mudança de vida, né, uma mudança que vise a qualidade de vida, né? Porque hoje em dia é possível você viver tomando remédio para diabetes, viver tomando remédio para pressão alta e passar mais, se você viveu 20 anos sendo sedentário, passar talvez mais 20 anos tendo aí uma subvida, né? Sendo dependente de remédio, né? E sempre com uma expectativa aí negativa, né? De poder ter uma morte súbita, porque os maiores casos aí de morte súbita estão sempre relacionados aí com uma pressão muito alta, né? E uma glicemia muito alta, né? Então é importante que você entenda isso, né? E que consiga ir mudando os hábitos, né? Com o tempo e melhorando o seu estilo de vida cada vez mais. Bom, contei tudo isso, né? Só para falar de dois suprimentos, né? Que estão relacionados à inflamação. Queria falar do ômega 3 e da cúrcuma, né? Então, os dois são dois suprimentos voltados aí à melhora da inflamação, né? Eles, naquela orquestra de substâncias, né, que o corpo lança a mão para poder causar inflamação, né, e controlar a inflamação, tanto o ômega 3 como a cúrcuma, elas participam do processo, né, reduzindo aí o fator de necrose tumoral. Então eles reduzem aí o NF-kappa-beta, né, que é o principal sinalizador de inflamação, né, e então reduzindo essa sinalização existe uma melhora aí da inflamação. Mas é importante dizer, né, eu contei toda aquela história para dizer que a causa da inflamação ela está nos seus hábitos, né, e nos excessos, né, de uma dieta com muita caloria, né, e uma vida com pouco gasto de energia, né? Então, mas o ômega 3 e a cúrcuma, né, a curcumina, né, que é a substância que está presente na cúrcuma, eles têm essa capacidade de reduzir a inflamação, né, reduzindo, influenciando diretamente essa orquestra de substâncias que o corpo lança a mão para poder controlar a inflamação. É importante se dizer, ômega 3. Onde o ômega 3 realmente é gerado? Ele é gerado, né, pelo crio, né, ou fitoplâncton que, né, o peixe de água profunda come. Então, se é importante você pensar na qualidade do ômega 3 que você toma, né? Então, se você compra aí um ômega 3 gerado de peixe de cativeiro, o peixe de cativeiro não comeu o crio, não comeu o fitoplâncton, então ele muito provavelmente o ômega 3 dele não tem
qualidade comparado com o ômega 3, né, gerado aí, né, retirado aí de um peixe de água profunda, né. Existem fontes vegetais de ômega 3, né, a gente sabe o óleo de oliva, né, o óleo de coco é muito bom também, mas ele não é ômega 3. E a linhaça também fornece um ômega 3, mas ela depende de uma metabolização interna que nem todas as pessoas são capazes de fazer. Então, via de regra, a melhor fonte de ômega 3 é realmente ômega 3 extraído aí dos peixes de água profunda. E a cúrcuma, né? Ele é aí uma especiaria, né, que veio, né, da Índia, e essa especiaria ela tem a capacidade, né, como eu disse para vocês, diminuir, né, esse fator de necrose tumoral e diminuir a inflamação. E a cúrcuma ela já é bem divulgada, né, por todos os meios aí de comunicação, né. Para melhorar a eficiência da absorção é importante consumir com a peperina, né, que é um tipo de pimenta, aquela pimenta preta. Existem inclusive suprimentos, né, com os dois compostos aí, né, já misturados na proporção correta. E o que eu acho importante desse vídeo de hoje é que você compreenda que a inflamação ela é a grande causa aí da síndrome metabólica, né, e que ela você deve abrir mão de todas as formas aí, de todos os meios para lutar contra ela, porque é, a inflamação vai diminuir muito a sua expectativa de vida, né, e inclusive, né, o que eu queria dizer, tipo, aqui, eu já disse isso em outros vídeos, né, o tratamento de ozônio que eu faço também visa a diminuição da inflamação, né, também tem ação direta aí no NF-kappa-beta, né, mas como eu considero esse tratamento de ozônio como uma cereja do bolo, né, eu queria dar outras informações, outras formas, né, mais acessíveis para todas as pessoas que assistem os vídeos. Eu estou deixando todo esse material aí para o final, e é como se fosse uma cereja do bolo, né? E queria deixar para vocês um abraço. Queria dizer que se alguém tem alguma dúvida, né, quer que eu fale mais sobre algum aspecto de uma forma mais profunda, deixa aí nos comentários, né? Se você assiste esse vídeo pelo YouTube, quero pedir para vocês se adicionarem no canal, deixar sua opinião, dar um like ou dislike, e acionar o sininho aí se você quiser receber o aviso aí quando eu lançar novos vídeos. Quero que vocês tenham uma boa semana e tudo de bom e tchau.